Vamos ler a Bíblia. Novo Testamento, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, eu vou ler. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Nós lemos até o versículo 37. Na Bíblia, fala sobre o mundo do coração. Em Gênesis capítulo 1, fala sobre Deus, a criação de Deus do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma, e assim continuamente Deus criou a lua, o sol, criou as árvores, ele criou todas as coisas, né? Está falando sobre a criação. Em Mateus, está falando sobre o quê? Livre da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e nasceu, gerou. Continuamente está falando de pessoas que nasceram. Quando a gente lê a Bíblia, tem muitas palavras sobre o coração que Deus forma no ser humano. Tem algumas pessoas que, quando estão com dificuldade, desesperança, porque a esperança não é criada dentro desse coração, porque a esperança não é formada dentro desse coração. Tem muitas pessoas que vivem tristemente dentro da situação. E algumas pessoas têm insegurança no coração. Mas porque não tem um coração que pode ter paz. Não consegue sair da desesperança, não consegue sair do desespero. Tem muitas pessoas assim. Quando a gente vê a Bíblia, ela nos mostra como a paz é formada, como a gratidão é formada, como a felicidade é formada. Então, na Bíblia fala muitas histórias assim. Hoje de manhã, uma irmã também saiu para testemunhar e ela falou o quê? Escutando, ela falou assim que não sabia se ia poder explicar exatamente o que ela queria falar, né? Então, a gente se encontrando com Jesus Cristo, uma coisa que a gente pode sentir, a gente está vivendo e de repente um dia, antigamente eu não tinha esse coração, mas Deus fez surgir esse coração. Eu sempre fui mal, sujo. Então, as pessoas de idade a gente não sabe direito, mas os jovens estudantes, depois que se encontraram com a IYF, aquele coração de se preocupar com outras pessoas, o coração de ligar para as outras pessoas. E quando as outras pessoas falam, eu me sacrificando e ajudando outra pessoa.
Então, essas pessoas, se pertencerem à IYF, as pessoas ao redor delas se sentem muito confortáveis e ficam felizes. Mas a Bíblia, ela nos explica detalhadamente como esse tipo de coração é formado. Lucas capítulo 10, a gente sabe muito bem sobre essa palavra, sobre o homem atacado por salteadores. Então, tinha um homem que estava descendo para a cidade de Jericó de Samaria. Então, depois que ele se encontrou com os salteadores, quais corações surgiram dentro dele? Eu pensei uma vez. Os salteadores, eles tiraram a roupa dele e quase o mataram, né? E ele ficou com medo. Ai, eu vou morrer aqui. Ai, eu tô com saudade da minha família, que saudade do meu irmão, que saudade do meu pai. Pai, fique bem, aqui é o meu fim. É assim que vai acabar a minha vida. Eu me encontrei com os salteadores e agora estou morrendo. Então, agora o coração dele estava preso nessa situação. Então, passou o sacerdote. Ele é o sacerdote. Como ele é o sacerdote, eu acho que ele vai me ajudar. Não, não vai dar. Não, embora ele diga que é o sacerdote, será que ele vai ter alguém que vai descer dessa montanha me carregando? E também, se vier outras pessoas, elas vão ficar com medo de os salteadores atacar eles e eles não vão vir me ajudar. Ah, é verdade, até eu não agiria dessa forma. Tem tantos salteadores nessas redondezas, quem é que vai vir me ajudar? Quem é que vai vir fazer algo por mim? Não, isso não faz sentido. E aí, quem passou depois foi um levita. O levita, será que ele vai me ajudar? Não, acho que não. Não, é melhor eu nem ter esperança, nem ter expectativa. Mas, dentro do coração desse homem atacado por salteadores, realmente com toda expectativa, se ele me ajudar, se ele me fizer sobreviver, não vai ter problema se ele me salvar, eu não tem problema se eu me tornar escravo dele, se eu viver por ele. Mas é impossível. Aqui tem muitos salteadores. Aquele levita também vai ter medo de se encontrar com os salteadores. Ele não vai gostar de mim. O levita viu, se assustou e ele saiu correndo. Eu tenho que morrer. Eu vou morrer. Esse é o meu fim. Eu já morri. E naquele momento apareceu o samaritano. Ele é samaritano. Os judeus tratam os samaritanos como cachorros. Ele me ajudar? Será? Não, não vai não. Veio o samaritano e viu esse homem atacado por salteadores. Ele pensou que ele ia pegar o animal dele e sair correndo para fugir. Mas ele pegou o jumento e se aproximou dele. Ele mexeu na mala, abriu as coisas dele, ele abriu, pegou o azeite, ele pegou o vinho e começou a passar nele. Pessoal, dentro do coração desse homem atacado por salteadores, um coração que ele jamais havia sentido. Começou a ser formado um coração tão quente dentro dele. Ele era samaritano.
Ele é uma pessoa que a gente rejeita. É uma pessoa desprezada por nós. Ele está me ajudando. Ele que está me ajudando. Ele queria falar alguma coisa. Mas qualquer coisa que ele falasse, ele não sabia o que falar para agradecer para aquele homem, para aquele samaritano. Ele passou vinho e azeite na ferida dele, e como não tinha com o que amarrar a ferida dele, ele rasgou a camiseta dele. Ele, vendo que aquele homem foi atacado por salteadores, ele também percebeu que tinha salteadores. Porque aconteceria isso com ele, se um salteador atacasse ele, então ele poderia morrer. Então ele está ajudando uma pessoa como eu. No coração desse homem atacado por salteadores, a vida inteira dele, ele começou a surgir dentro dele um novo coração que jamais havia surgido antes. Gratidão, muita felicidade, ele sentia o calor humano, ele sentia aquele coração quente. Vivendo até agora, eu nunca senti esse tipo de coração para comigo. Eu nunca senti gratidão e nem um coração quente pela outra pessoa. E eu sempre julgava, pensando que as pessoas tinham que ser assim, assim ou assado. Eu, nenhuma vez no meu coração, senti gratidão, amor, um coração quente, fé. Nunca surgiu esse tipo de coração dentro de mim. Mas ele está formando um novo coração dentro de mim. Ele está fazendo surgir muita gratidão dentro de mim. Ele está fazendo surgir muita gratidão dentro de mim. Por que até agora eu não consegui ter um coração assim? Por que eu nunca senti um coração assim? Sempre fui correto, sempre julguei a outra pessoa, sempre fiquei contra outra pessoa. O homem atacado por salteadores, continuamente surgindo, ele pensando, surgindo um novo coração dentro dele. Ele começou a sentir um novo coração que ele jamais havia sentido antes. Ele colocou aquele homem atacado por salteadores em cima do seu animal, segurou a rédea e começou a conduzir aquele animal. Vendo que aquele homem, o samaritano, colocou em cima do animal, conduziu o animal e levou até a hospedaria, deixou ele deitado, cuidou dele. Quando ele viu, experimentou esse calor, né, esse coração quente. Hoje em dia, as pessoas não pensam nas outras pessoas. Elas se tornou num mundo onde eu posso viver bem sozinho. Se tiver alguém que me prejudique um pouco, eu fico perseguindo, eu fico xingando, eu fico desprezando. Por um pouco de lucro que eu quero ganhar, eu piso nos outros. Eu fico falando, eu fico fazendo as coisas por trás dessa pessoa. Eu era esse tipo de pessoa.
Mas se encontrando com o samaritano, quanto mais eu desenho o coração do homem atacado por salteadores, quanto mais eu penso, eu não fiquei naquele lugar onde o homem foi atacado por salteadores, mas o meu coração passou por aquele caminho onde o homem se encontrou com o homem, onde o samaritano se encontrou com o homem atacado por salteadores e ele estava deitado. Viu o sacerdote passando, viu o levita passando. Mas aquele samaritano veio e quando eu vi aquele samaritano se aproximando, eu pude sentir aquele coração quente, aquele calor daquele coração. Ah, sim. É assim que se cria a esperança, é assim que se cria o coração quente, é assim que se cria o coração de pensar na outra pessoa, é assim que é criado. Então, no supermercado, você tem o coração feliz. Oi, você tem um coração feliz aqui, então me dá R$100 de coração feliz. Eu tô brigando com a minha esposa todos os dias. Tenho o coração de poder compreender a minha esposa? Quanto que é? Ah, quanto que eu tenho que pagar para eu poder suportar brigar com a minha esposa todos os dias? Então, se a gente vai no supermercado, tem todas as coisas. Mas essas coisas não vendem, né? Essas coisas não vendem. Lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, eu pude sentir um novo coração, encontrar um novo coração que eu jamais havia experimentado antes. Alguns dias atrás eu me encontrei com um irmão. O irmão falou assim para mim, pastor, há 2 anos atrás eu me encontrei com uma irmã e não me casei com ela, né? E eu ainda não consegui me casar. Eu conversei com esse irmão por 1 hora. Conversei por 1 hora com esse irmão. Então, desde o começo da conversa até depois, no meio da conversa, eu vi que o coração dele mudou bastante. Nossa, esse irmão é tão bom. Por que é a primeira vez que eu estou me encontrando com esse irmão e conversando com ele? Eu gosto muito de conversar com os irmãos e as irmãs da nossa igreja. Quando eu não viajo, quase todos os dias de manhã, eu venho às 8 horas, faço oração, depois tem aula de seminário, e às vezes eu participo do culto de senhoras. E à tarde, eu continuamente faço comunhão com os irmãos. Quando eu faço comunhão, sabe por que eu fico feliz? Alguns anos atrás, a minha irmã mais velha faleceu. Depois que a minha irmã faleceu, meu irmão foi para o exército e minha mãe faleceu, né? E o meu pai estava doente e a minha irmã, ela conduziu a nossa família com 15 anos. Naquele tempo a gente viveu quase como órfãos. E depois acabou a guerra, meu pai voltou e meu irmão também voltou. E aí a nossa família começou a ficar um pouco mais assim, unida. Então, com 8 anos, eu comecei a dar preocupação para minha irmã, com 18 anos, né? E a minha irmã falava, Oksu. E passou-se bastante tempo.
Eu vejo o coração que eu tive naquele tempo. Nada dava certo. Realmente, eu era uma pessoa completamente sem sorte. Tudo que eu fazia, por que nada dava certo? Porque eu estava certo, então eu falava que os outros estavam errados, eu jogava a culpa na minha irmã, jogava a culpa no mundo, jogava a culpa em todo mundo. Ai, tomara que surja uma guerra nesse mundo, né? Eu tinha raiva das pessoas que viviam bem. Mas, lendo a Bíblia, eu comecei a agradecer a Deus. Eu não tinha esse coração no começo. Realmente eu não tinha esse coração no começo. Mas fazendo comunhão, eu me encontro com os irmãos e com as irmãs. E me encontrando com os irmãos, eles trazem vários tipos de problemas. Mas sabe o que é engraçado? Porque quem sou eu para conseguir resolver o problema de alguém? Eu não posso fazer nada. Mas conversando com os irmãos e com as irmãs, uma coisa que eu sei é só a Bíblia. Então eu só falo da Bíblia. Então não é longo o tempo que eu fico conversando com os irmãos, não é nem 1 hora, às vezes 40 minutos, às vezes 30 minutos, e quando é longa a conversa é 1 hora e meia. Mas dentro do coração dos irmãos, a gente pode ver que vai se formando um novo coração dentro do coração dos irmãos. Eu acho isso incrível. Então, qualquer coisa que eu fale não poderia fazer sentido, mas eu abrindo a Bíblia, falando sobre a Bíblia, as pessoas começam a mudar. A outra vez a gente fez acampamento na Tailândia. E também na Tanzânia. Então vieram umas 19 pessoas, mais ou menos. Então, sabe o que eles ficam assustados com o acampamento mundial? Então, passando 1 hora e depois, no segundo tempo, a mudança do coração dos jovens, eles conseguem enxergar olho nu. No terceiro tempo, no quarto tempo, eles vendo o coração dos jovens ficando mais calmo, organizado. Aqueles políticos, os ministros, eles ficam assustados. Todos eles receberam salvação. Algumas pessoas falaram, né? Um falou, eu sou hinduísta, eu também posso receber a salvação? Vendo Deus trabalhando dentro de nós, eles ficam assustados. Quando a gente lê a Bíblia, então a Bíblia fala sobre como as pessoas trocaram o coração. Em João capítulo 4, fala sobre a mulher sobre a mulher samaritana. Ela vivia de uma forma muito suja. Mas ela, se encontrando com Jesus Cristo, ela mudou muito. Ela foi para o bairro dela, ela pregou para as pessoas e trouxe as pessoas para Jesus, fez escutar a palavra. Então, se falasse para aquela mulher, você vai para a fonte e se encontra com Jesus. Aí você prega sobre Jesus. Se falasse para ela fazer isso, ela falaria o quê? Não quero pregar sobre Jesus. Ficando dentro dessa igreja, sabe o que eu agradeço? O mundo do coração que a gente pode sentir dessa igreja, o clima que a gente pode sentir dentro dessa igreja, a palavra que a gente pode escutar dentro dessa igreja, o coração de amar, o coração de cuidar do outro, de se preocupar. Em qualquer lugar desse mundo não existe esse tipo de coração. Mas o precioso Jesus Cristo, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Assim, dessa mesma forma,
esse coração surgiu esse coração, gerou esse coração, e gerou esse coração, e esse coração gerou esse coração, e esse daqui gerou aquele. E assim, dentro da nossa igreja, não através do ser humano, mas somente o mundo do coração formado e criado por Deus está fluindo dentro do coração dos irmãos. Por isso, você pode ter paz e pode vencer a dificuldade, pode vencer o problema, pode vencer o medo. Tem diferença do tamanho da dificuldade, mas você pode vencer também a preocupação, você pode ter um coração em paz. E eu converso com esses irmãos. Enquanto eu estava conversando com o irmão, eu senti, nossa, esse irmão é muito bom. Aí eu guardei o coração desse irmão e novamente eu comecei a desenhar o coração de um ser humano. Se a gente vê pelo lado humano, as pessoas boazinhas não é que elas são exacerbadamente boazinhas. Mas, normalmente, eu não sei se eu posso me julgar assim, né, como normal. Mas, quando a gente encontra o coração, será que existe esse tipo de jovem hoje em dia? Será que existe o coração de amar Jesus desse jeito? Será que existe? E é tão bom. Então vocês vão no hospital. Se vocês tirarem o raio-x, vocês podem ver o seu pulmão, podem ver o coração, podem ver o fígado. Se você fizer exame, você pode saber como está a sua pressão. Você pode saber todas as coisas. Mas, dentro de nós, a gente tirou um raio-x. No seu coração está cheio de Satanás. Não existe esse tipo de raio-x. No seu coração, Jesus Cristo, ele tomou lugar exatamente onde deveria. Ai, que bom para você. Fique feliz. Não existe esse tipo de raio-x. Então, Jesus Cristo, mesmo que ele esteja dentro de mim, no meu... Jesus Cristo está me deixando com azia. Não, a gente não sente assim a Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa, será que Jesus Cristo realmente está dentro de mim? A gente nem tem interesse se tá ou não, né? Porque a gente está tão ocupado em viver. Hoje de manhã a irmã testemunhou. Se receber a salvação, Jesus Cristo vai entrar dentro do meu coração. E depois, quando passa o tempo, um coração que eu realmente não tinha antes, Jesus Cristo, ele cria. A felicidade que não tinha antes, ele cria. Quando eu vejo isso, isso foi Jesus Cristo quem fez. Foi Jesus Cristo quem fez. Nenhuma pessoa é capaz de criar esse tipo de coração dentro de mim. Então, quando a gente vê a Bíblia, a mulher surpreendida em adultério, antes dela ir para diante de Jesus Cristo, quando ela estava sendo arrastada, indo para a morte, então, o coração dela só estava com medo, com posição. Mas Jesus Cristo, quando ela foi para diante de Jesus Cristo falou, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então, ela ficou com muita gratidão no coração que não dava nem para expressar, não é? Automaticamente foi criada essa gratidão. Então, essa mulher surpreendida em adultério, se ela tivesse escutado, Jesus Cristo vai morrer na cruz por tua causa, então ela ia correndo para a cruz, eu vou para lá, por minha causa ele morreu.
Então acho que ela deve ter chorado bastante debaixo da cruz. Na Bíblia, Jesus Cristo, ele faz a gente ficar de barriga cheia pela palavra, mas ele, na verdade, ele quer criar o seu coração dentro de nós e quer nos satisfazer com isso. Isso é gratificante. Em Yongcho, o pastor Kim Son-young, ele faleceu. Quando o pastor Kim Son-young morreu, eu não estava na Coreia, eu estava nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos e meu filho, ele pegou o carro e foi me buscar. E a gente estava indo para a igreja. E eu sabia da notícia que o pastor Kim Son-young tinha morrido. O pastor Kim Son-young tem um filho chamado Yoo, e ele está como missionário lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, Yong-guk, sim, pai. Como está vivendo Yong-guk? Há pouco tempo, o Yoo, ele queria fugir porque estava difícil de missionar. Ah, é? E agora também está difícil? Não. Agora não. E o coração dele agora está ficando mais controlado. O pastor Kim Son-young não vive mais nesse mundo, né? Então você conduz ele como se fosse o pai, né? Aí ele sim. O pastor tem que ser pai de todas as pessoas. E alguns dias atrás, eu e o Yoo, a gente não conversou, né? Mas o Yoo me mandou uma carta. Ele mandou um e-mail, né? E eu fiquei emocionado. Hoje, eu gostaria de ler para vocês. É um pouco longa a carta, né? Mas, por favor, escutem. Tá mostrando aqui como Deus criou o coração dele. Pastor, semana passada a gente fez uma reunião de pastores dos Estados Unidos. E fazendo comunhão essa vez, dentro do meu coração surgiu esperança. Essa palavra, surgiu esperança no meu coração. Em 1962, antes de eu receber a salvação, a coisa que mais me dava tristeza era viver sem esperança. Mesmo que eu melhore agora, mas será se pelo menos pudesse melhorar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Então o sofrimento em si não é problema, mas o problema é que a gente não tinha esperança de que iria melhorar. Então essa carta ele escreveu como: pastor, surgiu esperança no meu coração. Sim, Jesus Cristo, o Senhor criou esperança no coração do Yoo. E eu gostaria que vocês continuassem escutando para saber como surgiu essa esperança. Essa vez escutei a palavra e fazendo comunhão surgiu esperança. O pastor Park Yong-guk, o pastor falou para eu pensar no pastor Park Yong-guk como um pai. Realmente, vivendo com o coração aberto diante da igreja, eu fico muito agradecido. Ano passado eu fugi e eu liguei para o meu pai. E naquele tempo ele tinha feito a cirurgia e estava na sala de recuperação. E o médico falou o que para ele? Agora, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Então, agora pode ir. E o pai, ele deixou tudo e foi pregar o evangelho. E eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu quero voltar para a Coreia. E eu pensei que meu pai ia me aceitar de volta. E o meu pai falou para mim: se você voltar para a Coreia, você vai morrer. Você vai morrer nas minhas mãos.
Realmente, naquele tempo, eu fiquei tão chateado. E o pai falou para mim, filho, se eu não tivesse igreja, eu vou morrer. O que me deixou viver foi a igreja e foi a palavra que o servo me falou, porque essa igreja é vida para mim. Mas eu odiei aquela situação. Eu não podia fugir porque meu pai estava doente, a minha mãe estava na igreja e a minha irmã estava no Coral Graças. Eu estava odiando essa situação. Mas agora eu posso saber que isso é uma grande graça. Realmente Deus me amou. Se não fosse por essa situação, eu teria fugido. Pastor, se eu não estiver na igreja, então onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir. E eu tinha um pensamento muito vago de que se eu fizesse mal, eu ia ser expulso da igreja. Então, quando eu me comparava com outros missionários, outros pastores, realmente eu me condenava muito. Mas, fazendo comunhão, surgiu um coração que não tinha dentro de mim antes. Ele quebrou o meu pensamento e eu fiquei muito grato por isso. Eu não acreditava em Deus. Pastor, mas o pastor pensou em mim, Deus pensou em mim. Então, eu não podia falar desse meu coração porque eu tinha muita vergonha. Cada vez que eu ia para a sauna com meu pai falava assim, se o pai não tivesse recebido salvação, o que o pai faria? O pai faria um negócio no mundo? Não. Com 20 anos, o pai teria morrido de tuberculose. Mas Deus me salvou e dentro dessa igreja fez eu me encontrar com a sua mãe, fez me encontrar com você e deixou eu viver essa vida que eu vivo. Ele deixou eu viver uma vida que eu nunca poderia viver. Você também viva pelo Evangelho. Quando eu escutei isso, ele está imitando o pastor Park. Eu pensei assim. Mas ultimamente, eu lembrei do que o meu pai falou. Se o meu pai não tivesse a igreja, ele teria morrido. Não é eu que estou vivendo pelo Evangelho, mas o Evangelho que vive por mim. Sem a igreja, eu não sou nada, nossa. E assim eu pude enxergar o coração da igreja. Porque eu sou um pobre coitado. Deus me deixou na igreja. Quando eu vi esse coração, eu pude agradecer muito por estar na igreja. Viver pela igreja não é viver por mim. Mas como eu vou cuidar da igreja? É a igreja e o evangelho que me protegem. Eu agradeço muito que Deus me conduziu até aqui. Eu tenho muitas falhas, mas Deus está me conduzindo e está me ensinando. Pastor, assim como o Coral Graças, nós também, o Senhor falou que a gente ia ser conduzido pelo melhor caminho como pastores, mas eu não escutei essa palavra. Eu queria ser uma nova pessoa, eu queria me esforçar. O pastor falou que eu tenho que fazer o trabalho em dobro por mim e pelo meu pai. Eu estou cheio de trabalho, pastor. Essa vez, a gente preparou uma conferência numa cidade, a gente só tinha o tempo de uma semana para preparar, mas Deus preparou algumas pessoas todos os dias, os missionários temporários, eles saíam para pregar. A gente pensava, quem vai escutar o nosso inglês? São os missionários temporários, mas Deus havia preparado algumas pessoas e começou a conferência, 30 pessoas novas vieram, escutaram a palavra e muitas pessoas receberam a salvação. Por 30 anos, a avó Linda, ela recebeu esse panfleto e ela descobriu que ela estava presa no pecado. E eu orei para Deus para fazer ela perceber e libertar ela do pecado. E outra pessoa recebeu também o panfleto e ela veio e recebeu salvação. Tem um outro jovem que vendia droga, não tinha esperança nenhuma no mundo. Ele queria se libertar do pecado e ele participou dessa conferência. É Deus quem está trabalhando, independente da nossa imagem. O coração de Deus tem misericórdia dessas pessoas e Deus permitiu essas pessoas para nós. Pastor, eu tenho muitas falhas, mas pela promessa de Deus, o Senhor está me ensinando.
Muito obrigado. Pastor, obrigado porque minha família pode viver pelo evangelho, né? Eu quero ver o meu pai, mas eu não posso nem ver a foto porque eu tenho medo de chorar. Mas eu me lembro mais uma vez da sua palavra. Isso foi Deus quem permitiu. Isso não é maldição, isso é para bênção, isso não é para morte, mas para a glória de Deus. Dentro de Deus não existe maldição. Deus me abençoou. Isso é a verdade. Então, se eu aceitar o meu pensamento, é triste. Mas, aceitando a palavra é muito gratificante. Realmente, eu sou uma pessoa que não sei de nada. Eu desprezei muito meu pai, mas o meu pai, ele viveu de uma forma bem humilde diante de Deus. O pai se preocupou muito comigo. E no final, depois que participei de uma festa com meu pai, depois voltei para o seminário, ele falou para mim, eu confio, eu acredito que você vai viver pelo evangelho. E foi a última vez que eu vi o meu pai. Eu não me preocupo com você, você também não se preocupa comigo. O pai está feliz. Você ficar junto com o pastor Yong Park e você ficar com ele. O pai está com câncer, né? Mas eu fico agradecido. Eu pensei que eu era a favor do meu pai, mas na verdade era uma pessoa que estava xingando a igreja. Então, lendo essa carta, uma coisa que eu agradeço diante de Deus. Então, essa vez surgindo os problemas, muitas pessoas falaram que a gente era do evangelho falso, queriam destruir a nossa igreja. Então, muitas pessoas estavam nos perseguindo. Alguns pastores foram procurar pela emissora de TV que estava difamando a nós. E um pastor apareceu na TV e falou que a gente não ora, a gente não se arrepende, que a gente... E a gente foi lá e falou a verdade. Na nossa igreja, é mentira que a gente não tem arrependimento. A primeira coisa, na nossa igreja, a gente tem que se negar. Isso é o arrependimento. Para eu não acreditar em mim mesmo. O pastor Park escreveu o livro Arrependimento e Fé. Ele escreveu esse livro. Então, como vocês escreveram que a gente não tem arrependimento? Então, as pessoas da emissora de TV começaram a conhecer um pouco mais de nós e começou a desaparecer esses noticiários falsos que a nossa igreja é falsa. Porque a gente estava falando a verdade. E eles falaram o que lá? Então, eles gritam, né, se fizer essa difamação às outras pessoas, mas o pastor veio, ele explicou tudo. Tem alguns lugares que escreveram mal sobre nós, né? Mas os pastores foram lá e explicaram cuidadosamente e eles se assustaram, pediram desculpa. A maioria desses lugares fizeram isso, fizeram uma errata, pediram desculpa para nós. Então, o pastor falou que no começo surgiu raiva, né? O quê? A gente não ora, a gente não é ancião, a gente não tem diácono. O quê? A gente pode cometer pecado à vontade. Os pastores ficaram bravos, né? Como eles estão nos tendo como hereges? O quê? A gente prega o evangelho falso, a salvação falsa. Eles estavam assim. Mas o gratificante é que, antes que o pastor Park foi, o coração foi primeiro uma vez. Aí brigou com ele, ficou nervoso. Mas aí que proveito teve? Hoje de manhã, assim como a irmã que testemunhou,
A filha dela bateu em outro e pediu desculpa. Aí ela foi silenciosamente. Aí eles se assustaram. Nossa, vocês são boa notícia? Como vocês entraram aqui? Ah, eu vim, simplesmente vim andando. Ah, eu sou o pastor da Boa Notícia tal. E aí explicou cuidadosamente, né? E os pastores vieram e me falaram o quê? Deus nos deu um coração calmo, não nos deu um coração de injustiça. E gratificantemente, é assim que a gente pede desculpa, tá boa essa nota. Então, 99% das pessoas que ficaram contra nós, elas pediram desculpa. Então, com certeza, há lugares, há pessoas que ainda não pediram desculpa. Mas vivendo nesse mundo, eu vivi por 52 anos nesse mundo, até agora. Ontem, eu conversei com um missionário, um irmão que partiu da nossa igreja. Aí eu falei, a sua personalidade é ruim. Ah, pastor, o senhor também. É verdade. É verdade. Eu concordei com isso, né? E nós dois rimos. Antigamente eu era assim. Por que Deus estabeleceu uma pessoa como eu para ser pastor? Eu sempre falo do meu amigo Chongchungnam, né? Ele era alto assim e ele tinha uma personalidade muito boa. Frequentemente na nossa igreja eu falo desse irmão, desse amigo Chongchunam, né? Se ele viesse, todo mundo ia gostar, porque ele ia vir pregar, ia conversar e todo mundo ia rir. Mas eu não, eu fico frequentemente irritado, bravo, mas quando eu me vejo, antes de eu receber salvação antigamente, Deus me deu, antes de eu não tinha esse coração, mas esse coração de amar a palavra, de querer pregar a palavra. E quando eu falo da palavra, surge uma força inexplicável, surge uma felicidade, surge fé, surge paz. Em Gênesis capítulo 1, está escrito detalhadamente como Deus criou os céus e a terra. Dentro do nosso coração, Deus, ele faz brotar flor, faz brotar, faz também os passarinhos cantarem. Assim como a criação dos céus e da terra, esse coração sujo, mau, irritado, dentro desse coração, até agora ele também está criando, né? Isso não é o final. Ele está criando continuamente um novo coração. Em Mateus capítulo 1 está escrito: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Continuamente nasceu. Deus fez surgir paz, felicidade, paciência. Assim como ele estivesse fazendo como estivesse criando esse mundo, ele também foi criando o meu coração. Então o irmão tem 20 e poucos anos, o pai dele faleceu. Então, tá dentro do coração dele um coração que não existia antes, quando o pai dele estava vivo. Isso é Mateus capítulo 1.
no coração de Joab nasceu, gerou esperança, gerou felicidade, gerou paz. Não foi o pai que fez nascer isso, mas foi Deus. Por isso nós somos filhos de Deus. Porque Deus fez nascer, nascer e nascer. O que é mais importante para Deus? Dentro do coração de cada pessoa, o coração de vencer a tristeza, o coração de vencer a angústia, deu esperança, deu paz, concedeu graça. Assim como a menina levada cativa, embora ela estivesse numa posição muito triste, mas ela não olhou para isso. Ela olhou para a esperança, olhou para a felicidade. E assim como ela pôde viver de uma forma feliz. Deus quer criar esse novo coração. Um coração de poder enxergar a felicidade, um coração de poder enxergar esperança. É verdade, o meu filho se foi. Embora meu filho tenha se ido, mas eu tenho essa esperança. Meu filho se foi, mas eu tenho essa paz. Pelo menos eu tenho uma paz. Deus criando essa paz, esse coração. E eu pensei, quão bom deve ser isso. As pessoas que se encontram com Jesus Cristo, independente de quem seja, surge um novo coração que antes não tinha, porque Jesus Cristo é luz. No coração de Jesus Cristo não tem trevas. No coração que Jesus Cristo fez, não tem medo. O coração que Jesus Cristo fez, não tem insegurança. O coração que Jesus Cristo fez, não tem decepção. Se tivesse um supermercado ou um mercado que fabricasse esses tipos de corações, então eu acho que teria uma grande fila. Fariam filas. Por favor, me dá uma segurança, porque eu estou muito inseguro. Ai, porque eu estou muito preocupado e essa preocupação não sai de mim. Sim. Paz. Me dá só R$100 de paz, por favor. Por favor, me dá R$180 de esperança. Eu fico pensando, será que a gente coloca na nossa igreja uma placa assim? As pessoas que têm medo. Porque as pessoas que se encontram com Jesus Cristo não têm mais medo. As pessoas que não têm amor, se encontram com Jesus Cristo, pode encontrar amor. As pessoas que estão no meio da tristeza, se encontrem com elas. Porque Jesus Cristo vai criar felicidade no coração delas. Na nossa igreja. Não é porque o Pinheiro é bom que na nossa igreja que é uma boa igreja. Não é porque tem bom trânsito aqui que é uma boa igreja. Mas é porque tem Jesus Cristo. Escuta a palavra. E assim Jesus Cristo cria um novo coração, cria esperança. Abram a Bíblia. Eu leio a Bíblia individualmente e tenho um momento de orar, porque eu só tenho um momento da manhã para fazer isso sozinho por mim.
Então, quando eu fico no quarto andar falando, eu fico tão feliz. Eu gosto tanto do quarto andar da igreja de Gangnam. Tem uma mesa grande, tem 12 cadeiras ao redor, porque tem alguns anciãos que participam da reunião. Então, antes do culto, a gente conversa, a gente decide. Então, se não for nesses momentos, normalmente eu fico sozinho, né, naquela sala. A gente tem reunião com os pastores, eu posso entrar lá e deitar, eu posso rolar. E à tarde, tem algumas pessoas que, conectados com o pastor, com outro evangelista, ele vem e vem conversar. E aí eu prego uma palavra que estava no meu coração. Dentro da Bíblia tem essa palavra. Na Bíblia fala assim. Sabe o que é incrível? Porque a Bíblia é Jesus Cristo. Depois que a mulher surpreendida em adultério se encontrou com Jesus Cristo, depois que ela ganhou um novo coração, quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus Cristo, porque essa palavra que Jesus Cristo deu para ela é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo, escutando a palavra dentro do coração de cada pessoa, foi formado um novo coração. E tendo um novo coração, falando, pastor, fique bem, e depois vai embora com outro coração, eu fico tão agradecido e feliz. Os irmãos, eu gosto tanto dos irmãos também, eu fico tão feliz, eu fico tão agradecido. Frequentemente do interior, a gente vê depois que os pais morrem, eu já vi alguns irmãos brigando depois da morte do pai. Onde deixa o vilarejo bem barulhento. Eu não sabia bem disso. Os irmãos, eles vivem separados em Busan, Jeonju, Seul, e depois eles fazem o funeral do pai. Eles não conseguem dormir por alguns dias e algumas noites. Eles ficam bem, assim, sensíveis. Né? Tem muitas coisas para organizar do pai, tem a herança para dividir, então eles ficam bem irritados, eles não conseguem dormir. As pessoas que são irritados, mas se eles dormirem e descansarem, porque não tem onde descansar nesse mundo. Tem boas camas, tem bons sofás, mas as pessoas ficam irritadas, elas ficam com um pavio muito curto. Mas se encontrar com Jesus Cristo, Jesus Cristo fala o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente não pode se encontrar com Jesus Cristo lá em Israel. A gente não pode segurar a mão dele. Mas, na palavra de Deus, aquele Jesus Cristo ainda vive. Através dessa Bíblia, nós podemos nos encontrar com Jesus Cristo. E enquanto nos encontrarmos com Jesus Cristo, independente de quem seja, Jesus Cristo dá um novo coração. Ele cria uma nova esperança. Eu quero falar para vocês, quando vocês estiverem andando de carro, ou
Ou as irmãs, quando estiverem lavando louça, 설교 테이프 틀어놓고 liga uma pregação e escuta sobre Jesus Cristo. 예수님 마음이 Pensa sobre Jesus Cristo. E quando o seu coração se encontrar com o de Jesus Cristo, 속에 없는 평안을 만들고 vai surgir uma paz, uma felicidade, uma fé dentro de vocês que vocês não têm. A irmã Chesuyon, 죽어. ela estava morrendo por causa do câncer. E ela estava sofrendo muito. Ela estava muito angustiada, ela não conseguia dormir. 근데 그가 소망을 가진 건 Mas ela pôde ter esperança, por quê? 소망을 주고 Porque Jesus Cristo deu esperança e fé no coração dela e ela pôde vencer o câncer. 사랑하는 여러분, Amados irmãos, 엑스레이 찍어봐도 내 마음에 mesmo tirando o raio-x, não vai aparecer Jesus Cristo no meu coração e nem aparece o Espírito Santo no raio-x. Mas dentro de nós, 받은 모든 사람 마음에 dentro do coração de todas as pessoas que receberam o perdão dos pecados, habita Jesus Cristo. E frequentemente converse com esse Jesus, compartilhe o seu coração com Jesus Cristo, a paz que está no coração de Jesus Cristo, a felicidade que está no coração de Jesus Cristo, se ele colocar no seu coração, 안 살아도 mesmo não vivendo numa casa boa, mesmo não tendo uma boa casa, mesmo não andando num bom carro, dentro do seu coração, você vai ter muita felicidade e alegria. E 이 행복을 essa felicidade, 품 속에 있는 사람들 as pessoas que estão em meio à tristeza, as pessoas que estão em meio ao sofrimento, que estão em meio à desesperança, se falar com elas, 속에도 그분들 예수님을 만나면 se elas também se encontrarem com Jesus Cristo, então dentro do coração delas vai ser formado um novo coração. 땅은 갖고 집은 갖고 Tem casa, tem trabalho, tem uma boa situação, mas 생을 pode viver uma vida com um novo coração. Eu acredito piamente nisso. 오늘 우리 가운데 살아 계셔서 Hoje ele está vivo em meio a nós. 찬양하고 E eu louvo a esse Deus que nos dá um novo coração. 주님께서 만든 새 마음을 가지고 서로 이야기하고 Que vocês todos os dias possam falar sobre o coração dele, que vocês possam ter uma vida feliz. Até aqui.